Olá, humanos extraterrestres! Hoje estamos aqui para falar sobre os vencedores de Drama Total, ou melhor, os vencedores morais de cada temporada. Como nós que assistimos Drama Total sabemos que nem todo personagem que se destaca na temporada e tem um bom desenvolvimento acaba xingando na final, isso acaba agradando uns e desagradando outros. Exemplos como Lindsay e Jasmine, que mesmo sendo incríveis e tendo enredos bem interessantes, passaram longe de vencer alguma temporada. Então hoje eu vim aqui analisar os vencedores morais das temporadas de Drama Total. Lembrando que é a minha opinião, então se sinta à vontade para discordar aí nos comentários, mas lembrando sempre de manter o respeito. Agora, vamos para o vídeo. Eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Drama Total. É impossível falar sobre vencedores morais de Drama Total e não falarmos sobre Leshana em Ilha dos Desafios. Leshana é o que chamamos de uma competidora com todos os atributos de uma campeã. Desde o início de sua participação, a sua personalidade, junto do seu jeito extrovertido, é o que faz ela criar relações facilmente, o que a leva a alianças sólidas, sem que ela precise manipular ou trair outras pessoas. Consequentemente, ela evita que se torne um alvo de votos durante a temporada. E isso a ajudou a se manter segura durante toda a competição, chegando entre os 5 finalistas sem receber quase nenhum voto. Somando a isso, Leshana também mostrou ser muito habilidosa em desafios, tanto físicos quanto psicológicos, chegando a beber uma vitamina de barata em um dos episódios. E olha que nem era um desafio de imunidade, fora quando ela foi capaz de derrotar um urso em um desafio em que ela deveria rolar um tronco. E não estamos falando de um urso normal, estamos falando de um urso campeão em rolagem de tronco, isso é muito importante. E a Leshana ainda assim foi capaz de derrotá-lo, porque ela tem seus objetivos muito bem determinados, não deixando nada e nem uma hater entrar em seu caminho. Então, no geral, a Leshana merecia e muito essa final. Lindsay e Harold mereciam a final de Luz e Dramação, porque ambos não só tiveram o melhor desenvolvimento dentre todos os personagens dessa temporada, mas também eles se comunicavam muito bem com o tema dela, seja em desafios em que você deveria desfilar no hall da fama que Lindsay tirava de letra, ou em desafios em que envolviam filmes que despertava o lado nerd de Harold. E com uma temporada em que o objetivo era dar destaque a personagens um tanto subestimados, eu acho que eles cumpriram muito bem com a proposta. Lindsay começou sendo um pouco subestimada, mas cresceu ao longo da temporada, provando que ainda sendo um tanto ingênua, ela ainda tinha um potencial imenso. Vemos isso quando ela adota a persona Almirante Vossa Beldade Lindsay, ou qualquer que seja o nome, em que ela se torna a verdadeira líder da equipe. Ou quando ela faz estratégias que consegue atingir até a Courtney, que até então era uma das personagens mais fortes da temporada, mostrando que a Lindsay também estava muito envolvida, tanto no lado estratégico, tanto no lado social do jogo. E não podemos esquecer do Harold, que na temporada passada sempre foi visto como um perdedor pelos outros competidores. Mas nessa temporada o maluco disparou. Ele provou que tinha inteligência, habilidade e muito espírito de competidor, que fez ele se sobressair sobre muitos participantes. E vamos falar a verdade, a temporada era a cara do personagem. Os filmes antigos em que ele tinha conhecimento, os filmes heróicos que ele se destacava, fora todos os outros que ele sempre tinha uma carta na manga para vencer. Como uma temporada que tinha como foco destacar os subestimados, deixou esses dois personagens na mão. Eu tenho muitas coisas para reclamar de Drama Total, mas a final de turnê mundial não é uma delas. Enquanto Luzes de Emoção tinha como tema filmes e personagens que não tivemos chance de ver o real potencial entrando em cena, em turnê mundial vemos o foco em estratégias e alianças como nunca tínhamos visto. E os dois personagens que mais se sobressaíram nesse quesito, ocasionalmente, são os finalistas. Heather e Alejandro do início até o fim foram os pilares dessa temporada. Enquanto Alejandro se tornava uma ameaça cada vez maior, eliminando um número considerável de personagens, Heather desenvolvia seu arco de redenção durante toda a temporada e se preparava para ser a personagem que daria fim ao reinado de Alejandro dentro do jogo. Simplesmente, essa final não tinha espaço para outra alternativa, sendo muito bem amarrada do início ao fim. E então, os finalistas dessa temporada merecem e muito suas vagas na final. E Scott, sem dúvidas, merecia ter uma vaga na final dessa temporada, mesmo que eu não curta muito esse personagem. O seu caso é bem similar ao de Alejandro em turnê mundial. Ambos souberam aproveitar muito o fato de serem desconhecidos. Enquanto outros personagens já se revelavam grandes competidores, atletas ou vilões bem no início de sua participação em A Vingança da Ilha, Scott adota um tipo de estratégia que se baseia no fato de ninguém conhecê-lo, sabotando diversos desafios e eliminando quem ele considerava uma ameaça. E mesmo com uma estratégia arriscada, ele conseguiu fazer dar certo, assim chegando muito próximo à final sem muitas dificuldades. Então não é errado dizer que ele merecia.
Courtney começou o Drama Total Só Estrelas determinada a jogar melhor do que nunca. Diferente das outras temporadas, onde suas emoções muitas vezes atrapalhavam o seu jogo, ela tentou equilibrar estratégias e socialização, formando alianças sólidas e provando que ela era uma competidora muito forte. Desde o início, ela se destacou nos desafios, mostrando sua habilidade tanto em provas físicas quanto mentais, além de ser uma das jogadoras mais ativas na equipe dos vilões ou dos heróis. Ao longo da temporada, Courtney evoluiu bastante em comparação ao resto do elenco que estava em declínio, e isso fez ela se sair melhor de alguma forma. Ela deixou de lado brigas antigas como sua rivalidade com a Gwen e aprendeu a trabalhar melhor em grupo. Sua aliança com o Scott mostrou um lado bem mais descontraído e divertido da personagem, ao mesmo tempo em que ela ainda mantinha o seu espírito competitivo, sendo uma luz no fim do túnel numa temporada em que consistia na trama raça de Mike e Zoe. E a Courtney muitas das vezes até roubava os holofotes deles, porque ela estava se tornando uma personagem tão completa e fascinante que estava roubando a atenção de todo mundo. E a sua trajetória estava tão bem alinhada com a final que o roteiro teve que se esforçar muito para derrubá-la, e causou uma das eliminações mais injustas de todo o Drama Total. É bem difícil pensar em algum personagem que mereça chegar na final de Nova Ilha, porque eu acho que o prêmio dessa temporada era você ser eliminado. Mas voltando, a personagem que merecia chegar na final e não chegou seria Jasmine. Em meio a um elenco cheio de personagens vazios e sem carisma, Jasmine cumpria, mesmo que com um pouco de dificuldade, com o papel de um participante de Drama Total. Enquanto vários participantes tinham seus roteiros baseados em um humor nada agradável, passando longe de um desenvolvimento adequado, Jasmine consegue se destacar no meio disso, sendo uma das poucas personagens a abordar estratégias e passar por situações que a fizessem amadurecer em vários quesitos. E eu aposto que você considera ela uma personagem bacana, não minta pra mim. E que mesmo que ela não seja um grande exemplo de personagem incrível, em comparação ao resto do elenco, ela sai bem na frente. As irmãs e os melhores amigos mereciam muito a final de Corrida Alucinante, pois foram algumas das duplas mais fortes e consistentes da temporada, com cada um trazendo um estilo único de jogo. Os melhores amigos combinavam estratégia com resiliência, enquanto as irmãs tiveram uma grande evolução, aprendendo a trabalhar juntas ao longo da corrida. Enquanto Kit amadurecia ao longo dos episódios, Emma aprendia com a sua irmã mais nova a ser mais aberta e a vivenciar novas experiências. Carrie e Devin tinham até então uma das histórias mais envolventes da temporada, em que Carrie, como melhor amiga de Devin, era apaixonada pelo garoto, mas tinha medo de contar. Mas ao longo da temporada, eles passaram por tantas situações até perceberem que o sentimento era recíproco, que acabou se tornando uma história muito linda, com início, meio e fim. E Kit e Emma, que tinham que equilibrar seus estilos tão diferentes e aprender a trabalhar juntas caso quisessem vencer. Todas essas duplas passaram por maus bocados, e tiveram seus enredos tão bem planejados e desenvolvidos, e que mesmo tendo que dividir tempo de tela com milhares de personagens, eles ainda se destacavam. Então qualquer uma dessas duplas que chegassem na final, faria Corrida Alucinante uma temporada muito melhor. Nessa temporada, acontece algo similar à turnê mundial, em que a forma que a temporada é escrita se encaixa muito bem com os personagens que chegam na final. Bowie e Priya, sem dúvidas, mereceram a vaga na final de Ilha dos Desafios. E a única mudança que eu acho que melhoraria essa final seria Julia ao invés de Millie. Assim teríamos 3 polos totalmente opostos na final e a dinâmica seria muito bem mais equilibrada. Teríamos um anti-herói vilanesco, uma heroína e uma Julia. Brincadeira, gente, teríamos uma vilã muito top que protagonizou grande parte da temporada. Com certeza uma final avassaladora e qualquer um que vencesse seria muito merecido. Eu acredito que muitos personagens deveriam ter chegado na final e qualquer um deles seria merecido. Mas na minha visão, entre todos os personagens a que mais merecia de fato era a MK. Ela não era a mais forte fisicamente, mas compensava tudo isso com estratégias. E mesmo quando ela era descoberta e passava por dificuldades, ela ainda assim conseguia se manter no jogo. E isso acontecia de uma forma muito natural que fazia sentido para a história, provando que ela sabia se adaptar e jogar com as circunstâncias. E nessa temporada de 2024, ela conseguiu fazer isso como ninguém. Várias temporadas de Drama Total tiveram vencedores que eram fortes fisicamente, engraçados ou carismáticos. E com a MK vencendo, seria uma vitória para os jogadores mais estratégicos e manipuladores. Algo que não acontece com tanta frequência na franquia. E com o seu arco com a Julia se desenvolvendo e ela se tornando muito mais querida, tenho certeza que seria uma final muito coerente e bem satisfatória. E aí, o que vocês acharam sobre os meus vencedores morais das temporadas de Drama Total? Lembrando que essa é apenas a minha opinião, então vocês podem se sentir livres para discordar de tudo que eu disse aí nos comentários. Mas lembrando sempre de manter o respeito, porque isso é muito importante. Por hoje, terminamos aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E fica ligado lá na comunidade do canal. E que, inclusive, esse vídeo foi uma sugestão de vocês. Então, se você quer ficar por dentro de conteúdos futuros, a comunidade é um lugar ótimo
ótimo para isso. Agora é minha hora de me despedir. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo, pessoal. Fui!